Mas nesses relatos de comunicação, de interação, o que é? Como que eles se comunicam? O que relatam? Eles perguntam alguma coisa? Como é que é esse contato? Geralmente quando a pessoa vai para dentro da nave, a comunicação, na maioria das vezes, é feita de forma telepática. Né? Então não há não é verbal. Mas eles relatam o conteúdo dessa conversa? Alguns sim, e outros não lembram do que conversaram. Então, através da hipnose, às vezes, surge a conversa. E o que eles relatam? Alguns casos é verbal. Então, fala no português fluente, francês fluente. Dependendo do país onde aconteceu o caso, o ser ele consegue falar fluentemente. Em outros casos, usam um tipo de aparelhos. Por exemplo, no caso do Antônio Nelson Tasca, que aconteceu em Chapecó, Santa Catarina, em 13 de dezembro de 1983, ele foi usado uma espécie de tiara na cabeça e que a pessoa falava e ele entendia, né? Perfeitamente. Tem outros casos que é usado também alguns tipos de aparelhos e em poucos casos é uma linguagem ininteligível, aí não tem comunicação. O que eles falam? Alguns seres do tipo beta, eles geralmente vinham com alguma mensagem de atenção para o terrestre ali, para parar com a parte nuclear, né? Atômica, para cuidar, é mais ecológico, vamos dizer assim, mais uma mensagem ecológica. Outros já não tem muito acordo, não pergunta muita coisa. Outros são mais curiosos. Por exemplo, o caso Barney Beth Hill, que aconteceu em 61, nos Estados Unidos, né, eles voltavam numa viagem do Canadá para os Estados Unidos e aí foram abordados na estrada à noite por uma nave e foram levados para dentro da nave, tinha vários seres. E o Barney, né, o homem, foi levado para uma sala e a Beth para outra sala. E alguns seres ali ficaram fazendo algumas experiências com eles, coletando algumas coisas, tal, enfiaram tipo uma agulha na barriga da Beth. E depois, quando a Beth estava ali, isso veio através da hipnose. Um dos seres entrou no ambiente onde ela estava com a dentadura. Primeiro, o ser ficou tentando arrancar os dentes dela. Depois veio com a dentadura do marido. E aí perguntaram para ela por que o dele saiu e o dela não. Entendeu? Eles não entendiam aquilo. Aí ela explicou do jeito dela lá que o dente dele estragou tudo, então ele tinha que usar uma prótese ali, né? Dentária e tal. Então algumas coisas assim até curiosas, né? Que às vezes os seres também não sabem. E depois que aconteceu todas essas pesquisas com os dois, a Beth especificamente foi levada numa sala onde ela viu uns controles e ela perguntou para ele da onde que eles vinham. E aí ele acendeu tipo um painel e ela viu um mapa que aparentemente parecia um mapa estelar com alguns pontos, alguns maiores, outros menores, alguns pontos interligados. Tem até na internet esse mapa que ela desenhou sobre hipnose. E uma astrônoma famosa norte-americana chamada Marjorie Fish, ela conseguiu identificar e classificar no céu aquela região. E os seres falavam, né, que onde tinha duas linhas que eram rotas comerciais, quando tinha só uma linha de ligação com outra coisa, era a rota de exploração deles. E esse local que a Marjorie Fish encontrou ficava na região de Alpha Centauri. E hoje a ciência já converge para essa área como assim, existe a possibilidade de num exoplaneta que tem lá num planeta chamado uma estrela próxima B que tenha vida de alguma forma. Por que eles chegaram a essa conclusão? Porque esse próximo B ele está dentro de um sistema planetário a 4,2 anos-luz daqui, é bem longe, mas essa próxima B está numa órbita planetária semelhante à da Terra. Ou seja, um exoplaneta nessas condições, ele tem água líquida,
que pode propiciar a vida, e ele tem uma temperatura amena, ou seja, não é extremamente frio nem extremamente quente. Então poderia ter algum tipo de vida, ou a nível microbiano, ou até igual a gente.